esse olhar de dizer que isso nunca aconteceu, a gente tem que parar pra pensar que tudo tem uma primeira vez, né? Então não é porque eu nunca fui assaltada que eu não tenho o risco de ser assaltada em São Paulo. Eu sempre brinco, eu falo assim, enquanto você é um jet ski, é fácil fazer manobra. É fácil você desviar. Então vem uma outra lancha ali na contramão, você desvia rápido, tem uma pedra, um monte. Agora, a partir do momento que você já começa, aí não, você já vira uma lancha, aí você vira um iate, você vira um navio, já não dá mais tempo. Então eu falo que você fazer uma gestão de risco, implementar essas medidas, eu falo assim, o trabalhar certinho, vamos dizer, é o que te dá segurança até pra dormir. E eu preciso comunicar, porque o óbvio, ele precisa ser dito. Porque não adianta você falar só assim, olha, isso aqui não pode. Você não pode cometer assédio. Mas eu tenho que explicar o que é e o que não é. Muita gente confunde o feedback com assédio moral. Olá, conselheiros, conselheiras! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, indo ao ar tanto pelo YouTube como pelo Spotify da Board Academy. Se é a sua primeira vez no nosso canal, muito obrigado. Te convido a fazer a sua inscrição e ativar o sininho. Assim você será notificada sobre outros episódios do podcast Os Conselheiros, assim como outros conteúdos aqui da Board Academy também. No podcast Os Conselheiros, nós convidamos empresários, executivos, conselheiros, enfim, profissionais, homens e mulheres que têm feito a diferença na sociedade e que trazem insights valiosos para compartilhar conosco. Espero que vocês gostem do programa de hoje, onde nós temos uma convidada muito especial, ela que é advogada e é especialista em governança, gestão de riscos, compliance. Já implementou programas de compliance tanto em empresas nacionais como também para o governo, ou seja, uma verdadeira expert no tema, e eu tenho certeza que você, empresário que está aqui com a gente, esse tema faz muito sentido para você. A gente sabe que o empresário ele tem apetite ao risco. Ser empresário no Brasil não é fácil, mas nada melhor do que a gente saber gerenciar os riscos e mitigá-los, obviamente. Quem sou eu para falar disso? Vamos deixar a especialista falar para a gente, então fica conosco nesse podcast Os Conselheiros, porque ela está aqui, Mariângela Matia. Mariângela, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada a todos que estão aqui nos assistindo. Estou muito feliz de estar aqui e espero poder ajudar, né? A gente tem muitos desafios hoje no Brasil e o empresário, as empresas precisam estar preparadas, principalmente para o que está por vir, né? É verdade, é verdade. Como eu disse aqui no enunciado, né? Para ser empresário, alguém decidiu, eu fico pensando isso, eu sempre falo com os nossos conselheiros, né? Tem muito colega aqui, board member, nos escutando, e eu falo assim, como é que alguém decide empreender? Boa parte, se não a maioria dos empresários brasileiros, empreende por necessidade. Sim. Né? Qualquer que seja a situação, ele empreende, uma demissão, né? Nem todo mundo, apesar de, obviamente, ter uma parcela que herda uma empresa que vem da família, ou outros abrem uma empresa de forma realmente estratégica, a grande maioria não é assim. É aquela pessoa, eu vou citar aqui o meu pai, exemplo de causa, que uma vida inteira foi mecânico de manutenção numa área industrial, chega em determinado momento, prestes a se aposentar, plano de demissão voluntária, vou sair e vou pegar a minha boladinha. E eu faço o que com isso agora? E decide comprar um mercadinho. Nunca vendeu nada, nunca geriu estoque, nunca comprou. Nenhuma experiência. Bom, moral da história, vira estatística. Com 1 ano e meio quebra. Né? Isso. Quantos empresários, infelizmente, já passaram por isso? Mas o empresário, ainda assim, ele pega esse patrimônio e ele arrisca. Né? Porque tem esse apetite, eu vou tentar. E a gente sabe que quanto maior a possibilidade de ganhos, junto o risco. É uma roleta, né? É a bolsa de valores, enfim. E como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais saudável, mais controlada, gerenciar bem esses riscos dos empresários, né? Das empresas que, por si só, já tem o risco tributário, trabalhista, ambiental, mas tem também o mercadológico. E o Eduardo Gomes ele fala que muitas vezes nós, como conselheiros, temos que proteger a empresa do próprio empresário, porque às vezes o maior vilão da empresa é o empresário. Que está cheio de ideia, cheio de vontade, né? E quer atingir ali um objetivo. E eu falo, isso é muito importante e a gente precisa realmente no Brasil ter essa vontade. Porque se for olhar para tudo, a gente desiste e não empreende.
mas a gente tem que tomar as decisões de uma forma mais clara e mais responsável. E como que a gente faz isso, que foi a sua pergunta? Fazendo uma análise do que pode acontecer que vai impactar o que eu quero alcançar com essa decisão que eu vou tomar. Então, o problema hoje é isso, as pessoas investem, crescem, têm uma ideia e pensam só no que pode dar certo. Só que a gente sabe que riscos acontecem o tempo todo. A gente sai de casa, já tem o risco de não chegar aqui, né? Olhando, de sofrer um acidente de carro e me impedir de atingir aquele meu objetivo. E alguns cuidados que a gente pode tomar de forma simples pode evitar muito problema, né? Por exemplo, até esse que eu citei. Qual era o meu objetivo hoje? Estar aqui para fazer a gravação. Basta eu chegar e vir, o que pode impedir, né? Eu tenho que fazer essa análise. Eu quero estar aqui, eu tô super animada de estar aqui com vocês. Mas podem acontecer coisas que possam me impedir de estar aqui. Então, nós estamos aqui em São Paulo. O trânsito é um fator, eu preciso olhar. Está chovendo porque já muda tudo. Então, eu começo a entender o cenário. Então, eu analiso para ver qual a melhor decisão. Como eu vou me deslocar? Qual vai ser o meio de transporte que eu vou pegar? Com quanto tempo de antecedência? Qual cuidado eu tenho que ter? Preciso, né, estar em... qual antecedência? Então, esses cuidados, esse olhar, e aí a gente ajusta a rota para que eu não perca o meu objetivo. É interessante isso que você está falando, porque muitos empresários bem-sucedidos, eles têm um pensamento, mesmo que subconsciente, de que sempre deu certo. Eu sempre fiz assim, vai continuar dando certo. E eu brinco, né? E falo assim, pois é, em algum momento da história parece que teve dinossauro e dominavam. Mas eu não ando na rua e vejo dinossauro. Por quê? Porque as coisas mudaram e não se adaptaram, não tiveram a capacidade de olhar o cenário mudando e mudar a rota, né? Trazendo aqui para nossa realidade empresarial é a mesma coisa. A receita do sucesso do ano passado, para o profissional, para o executivo, para o conselheiro e especialmente para o empresário, não vai servir para o ano que vem. Não vai. As coisas mudaram. Um ano novo, repleto de desafios. O Faria Souza outro dia estava falando. A gente está falando de calendário de feriados do ano. A gente está falando de Copa do Mundo. A gente está falando de eleições presidenciais. Gente, é um novo cenário e que a gente tem que olhar realmente o que são as possíveis mudanças e como eu me ajusto a isso. E não só isso, né? Cada vez mais o mundo muda mais rápido. Com certeza. E existem leis que surgem de uma hora para outra, que você a às mudança vezes tributária, tem esqueci desse que... item. Também vai ter agora, né? Já entra em vigor a reforma tributária. Mas eu digo mesmo de movimentos que são feitos que, se a gente não ficar atento, a gente perde a mão. E esse olhar de dizer que isso nunca aconteceu, a gente tem que parar para pensar que tudo tem uma primeira vez, né? Então, não é porque eu nunca fui assaltada que eu não tenho o risco de ser assaltada em São Paulo. Então, não é porque eu nunca fui assaltada que eu agora vou sair com o meu celular numa rua, vou decidir ir por essa rua um pouco mais erma. Então, são esses cuidados que realmente o empresário... isso é uma fragilidade, isso é um erro que toma. Porque quando vem, e eu costumo dizer que quando vem o problema, às vezes ele pode ser fatal, porque você não estava esperando por ele. E eu sempre digo isso assim, a gente precisa analisar risco enquanto ele é uma possibilidade de acontecer. Então, que bom que não aconteceu. E o que a gente vai fazer para que continue não acontecendo? Porque quando vem o problema, ele me pega de surpresa, eu estou despreparado. E aí eu tenho que parar o meu processo, muitas vezes, a minha estratégia, e falar, para tudo e vamos apagar esse incêndio. E hoje o empresário está todo dia apagando incêndio. Ele não está cuidando da estratégia, ele não está pensando qual a melhor rota, onde eu quero chegar, como que eu posso fazer isso mais e melhor. Ele está ali no operacional, apagando incêndio. Eu gosto muito, e você vai perceber na nossa conversa, que eu faço muitas analogias. Eu levo conceitos, né, mais complexos para coisas do dia a dia mais simples. É o meu jeito de pensar. E me veio agora à mente a questão de aprender defesa pessoal.
Aprender defesa pessoal é diferente de eu aprender a lutar MMA. Sim. Defesa pessoal é para me defender e não para eu brigar. Porque justamente eu me preparo para uma situação que possa vir a ocorrer. E pode ser que nunca aconteça. Isso, que bom, vamos torcer para que nunca aconteça. Inclusive, um dos principais aprendizados da defesa pessoal é não se coloque em situação onde você tenha que usar aquilo que você aprendeu. É isso, é exatamente isso. E a gente torce, é o que eu falo, o empresário ele tem que ser otimista, ele tem que acreditar no projeto dele. Mas ele tem que ser também aquele pessimista saudável, né? Não aquele que vai olhar e ficar procurando pelo em ovo, porque não é isso. A gente tem que saber quais os riscos que realmente possam impactar. Não vou pensar em todos os riscos, né? Não tem nem como, a gente não tem tempo e custa caro, né? Mas a gente olhar os principais e como eu falei, o risco, no próprio conceito dele, ele é uma possibilidade e a gente torce para que não aconteça. Só que hoje, com o mundo complexo, mudando, incerto, hiperconectividade, não dá tempo de resolver só atuar em problema. Ah, não, quando acontecer eu vejo o que eu faço. Gente, tá aí nas capas de jornais situações de gente que agora talvez não tenha mais como fazer, não tem mais como resolver o problema. Porque cresceu demais. Achou que não ia acontecer, que estava sob controle, né? Como é que tá? Não, tá tudo sob controle. Será? Eu lembro uma ocasião, eu ainda era gerente, faz muito tempo isso. E o presidente da empresa que eu trabalhava na época, ele juntou os executivos ali, diretores e gerentes, e disse numa sala de reunião e disse assim: senhores, nesse exato momento, tem alguém aqui na empresa nos roubando. E todo mundo assim, né? Como? Você descobriu uma fraude? O que é? Ele falou assim, não é isso. Tem alguém nesse exato momento que saiu do banheiro e deixou a luz acesa, ou a torneira pingando. Tem nesse exato momento alguém que está imprimindo um trabalho da escola, da faculdade, usando a nossa impressora. Tem nesse exato momento alguém que está levando uma caneta, um caderno, alguma coisa da empresa embora. Daqui a pouco é uma chave de fenda lá embaixo na fábrica. E ele começou a ir crescendo os tipos de problema e mostrando o seguinte, a grande fraude é consequência dos pequenos delitos. E aí ele citou inclusive o prefeito, se não me engano, prefeito ou governador, prefeito de Chicago, no passado, não lembro quando, não vou lembrar o nome dele, tratou a delinquência de Chicago começando pelos pequenos delitos. Quem pulava a catraca do metrô, quem pichava um muro, e resolvendo esses pequenos delitos, a grande criminalidade reduziu, assim, drasticamente. Então, quando a gente olha para a empresa e olha para riscos, existem diversos riscos. Mas existe o risco de fraude também. Sim, que a gente não pode ser conivente com os pequenos delitos. As pequenas falhas podem ocasionar uma permissividade para coisas maiores. Perfeito. O que a gente precisa muito olhar é como é a cultura dentro da organização. É uma cultura permissiva? Eu faço vista grossa para pequenos delitos? Porque eles podem ir aumentando. E quando eu faço vista grossa, o que acontece? Normalmente eu não implemento controles. E aí, quando eu não tenho controle, e é muito importante a gente falar uma coisa aqui. Normalmente, aliás, a maioria das fraudes ou dos desvios de comportamento ético que ocorrem dentro da empresa não são de pessoas más. Não são daquelas pessoas intencionais que vieram aqui, não. Hoje eu vou lesar, acordei e vou lesar alguma empresa ou alguém. Não é. É isso, a pessoa, ela é ética. Poxa, mas eu vejo todo dia o meu colega imprimir e hoje eu tô atrasada para a escola, então eu já vou imprimir aqui também, porque hoje eu tô atrasada. Ou, então eu infelizmente, aquele começo a pai de família racionalizar. Tem um problema externo e ele vê uma solução ali, uma porta, uma janela aberta, escancarada. Exatamente. Então eu sempre falo, eu não tenho que olhar e confiar na Mariângela. Não sou eu tenho que olhar o meu processo. O meu processo tem brecha? Meu processo tem oportunidade de alguém vir? Então, eu não estou aqui analisando, porque isso é uma coisa muito comum. Quando a gente vai para implementar um programa, olha, vamos criar um código de ética. Estão duvidando de mim? Estão duvidando de mim. Não é. Não é a pessoa. Porque você tocou exatamente nesse ponto. Grandes falhas, e a gente observa, e eu já tive oportunidade de ver isso de perto, foi realmente um funcionário de muitos anos, excelente, benquisto por todo mundo, mas teve um problema de saúde muito grave da filha, que tinha que pagar um tratamento caro.
E aí, no desespero, né, que é um desespero, eu não posso falar que essa pessoa não é honesta, não é antiética. Ela, no desespero, ela tomou uma decisão ruim, né? Então, mas por que ela tomou? Porque teve oportunidade. Tive oportunidade. Né? E a gente fala muito isso, né? Que a fraude, existem algumas teorias, né? Que falam do triângulo da fraude, que são 3 pontos que facilitam o cometimento da fraude, né? Então, uma é a oportunidade, que é a primeira, né? A outra é a racionalização. Ele faz... É a saúde da minha filha ou é o meu emprego? Então, rapidamente ele faz. E aí, ele toma uma decisão, né? E a outra é ele ter realmente a vontade. Então, assim, quando ele junta esses 3 pontos... Tormenta perfeita. Aí, acabou. E aí, eu falo, onde é que o empresário ou a empresa consegue atuar? É na oportunidade, porque ele não tem como entender... Travar as oportunidades. Travar as oportunidades, porque ele não sabe o que eu estou pensando, né? Eu como funcionária. O que está acontecendo comigo dentro da minha casa, ou se eu estou pensando, ou se eu mudei. Então, é a oportunidade. Então, a gente não tem que olhar para a pessoa, mas para o processo. É interessante a gente falar sobre isso, porque quem está nos ouvindo aqui, né, sejam empresários, eu não sei o tamanho, o porte da sua empresa, se você quiser também colocar aqui no chat para a gente de onde você está falando, se você é empresário, executivo ou conselheiro, participe conosco, mas especialmente os nossos colegas conselheiros que estão ajudando empresários, empresas de médio porte, a empresa familiar, que tem um CPF por trás do CNPJ e pode olhar para esse tema compliance, gestão de riscos e falar, não, isso é para multinacional, para empresa grande. Definitivamente não, né, Maria Ângela? Não é. Definitivamente não é. O que diferencia é o tamanho do controle, o que eu preciso implementar. Então, se eu tenho uma empresa com 30 mil funcionários, eu tenho que ter um tipo de controle diferente, mais caro, provável. Agora, se eu tenho 10 funcionários, 100 funcionários, são outras medidas de controle, mas que são efetivas, porque aquele número permite. Então, são termos que a gente usa, mas, na verdade, são processos que nós vamos implementando, pequenos controles, e aí vão avaliando. Então, olha, hoje o controle que eu tenho é câmera. É um controle. Começa a ser um controle. Já é. Porque as pessoas já passam assim, opa, alguém está olhando a hora que eu chego, a hora que eu saio, se eu levei alguma coisa embora. E eu já trabalhei em empresa onde, através de câmeras, detectamos uma pessoa que levou um notebook embora que não era dela. Exato. Então, controle. Você não precisa ter controles robustos, você não precisa, então, ter uma... Como é que a gente chama aquela... que alguns órgãos, grandes empresas até têm, a gente passa detector de metal, né? Sim, assim, sim, uma né? catraca, Uma né? catraca. Eu já trabalhei numa fábrica que todo mundo tinha que passar por uma catraca. Às vezes até revista. Revista, né? ela era aleatória e algumas pessoas paravam e tinham que abrir a mochila. E é isso, porque essa decisão de qual controle implementar é de acordo com o porte. Né? E aí é você definir. Agora, o que não pode não, eu não vou implementar nada porque é caro ou vai me dar trabalho, e imaginar isso. Mas pequenas ações fazem a diferença. Até a gente costuma, com pequenos empresários, você já fez uma conta, nem que seja aquela de padaria, mas você fez uma análisezinha? Então, não precisa ser uma coisa grande, uma planilha de Excel, contratar pessoas... Mas são pequenas medidas que fazem a diferença depois. Por exemplo, eu tenho aqui alguns cases que eu vou lembrando para te perguntar se foi correta a ação ou não. Em determinada empresa que eu trabalhei uma época, nós fizemos uma revisão tributária no sentido de ver se todos os produtos ou serviços que a empresa vendia, eles estavam classificados com a alíquota correta, usando lá o NCM correto. Nós identificamos uma série de produtos que estavam sendo vendidos por uma classificação onde o imposto, o ISS, era menor e, por isso, para vender para o cliente final, a gente tinha um atrativo melhor porque o nosso preço era melhor. Perante a concorrência, ele era melhor. Mas aquilo nos gerava um risco de autuação em até 5 anos. Né? No caso, o ISS, prefeitura, vinha falar, opa, amigão, não era R$ 2,90 não, era 5 aqui. Então... recolhe a diferença e mais multa. Isso. Esse era o risco que foi detectado. O empresário olhou para aquilo e falou assim, escuta, eu vendo esse produto por R$ 2,90 faz 12 anos. E até hoje ninguém viu, ninguém pegou. percebeu.
o volume, e aí a gente foi mensurar, né? O volume deste produto que eu vendo é X. Se isso lá na frente, a probabilidade, então, eu acho que é baixa, porque há 12 anos nunca aconteceu nada. Uhum. O volume disso dentro do meu faturamento total também é baixo. Ou seja, mesmo que venha a acontecer uma penalização, uma multa, não é algo que quebra a minha empresa, é algo que eu consigo absorver facilmente. Continua. Pois E é. aí a gente falou, ok, continua, por favor, formaliza aqui. Porque daqui 2, 3 anos ninguém mais lembra dessa conversa. E eu falei para vocês continuarem? Onde? A gente pegou uma formalização dele para guardar na contabilidade, no departamento lá de faturamento, de que houve uma autorização, né, em tal data pelo presidente da empresa, que era para continuar aquele produto sendo vendido, porque ele assumiu aquele risco. Uhum. Aí eu te passo a bola para dizer, foi certo, foi errado, as informações eram suficientes para alguém tomar uma decisão. Ele, como CEO, era o nível mais alto da empresa, ele tinha autonomia para tomar essa decisão. Aí a gente tem que avaliar, entra numa seara um pouco mais complexa, né? Que é assim, uma decisão de agir de uma forma inadequada, né? Ele tá descumprindo uma normativa. Ele fez ali o risco, né? Ele fez uma análise de risco, Assim é como uma quem contrata análise. PJ e tem um risco trabalhista e ele calcula. Pode ter, pode não ter, né? Mas aí nesse caso ele pode contratar PJ, ele não pode, tem as circunstâncias que a gente Claro, precisa avaliar. Mas assim, só para entrar um pouco no seu lado e o que eu entendo é o seguinte: ele não sabe exatamente quando ele vai ter que assumir essa multa, tá? Eu não vou entrar na análise ética aqui que a gente poderia falar, Sim, tá? aí Mas tem eu uma vou outra olhar, então assim, respondendo isso sem fazer esse julgamento. Ele realmente não sabe, como ele disse. Em 12 anos não aconteceu, pode ser que não aconteça, pode ser que aconteça hoje, e ele fez essa análise de hoje, que ele está preparado. Porque se demorar mais 5 anos, ele não sabe como a empresa dele vai estar em 5 anos. Ele não sabe se ele teve que vender a empresa para pagar um tratamento de saúde dele nos Estados Unidos. Ele não sabe se teve uma mudança, uma pandemia e afetou gravemente o processo dele. Então, Ou esquece esse produto passa a vender mais e ninguém mais lembra que... E aí, dependendo com quem ele esteja se relacionando, o fato dele ter que pagar uma multa, e dependendo do que for e da comprovação, ele ainda pode responder como um dano lesivo à administração pública. E hoje a gente tem a lei anticorrupção. Então, é um cuidado que eu falo assim, eu acho que ele não está com toda a análise, ele não mapeou todo o cenário para tomar a decisão. Ele está olhando só o que entra e o que sai. Esse é um perigo. Mas olha que interessante, quem fez essa análise na época foi inclusive uma consultoria Big Four. Uhum. Só que a Big Four, ela não tem o poder de falar, faça. A decisão sempre é do gestor. Concorda? Ela a gente mostra o risco. Isso, ela expôs o risco e ele tomou a decisão. Não, vou continuar. Ok. A decisão sempre é do gestor. É quase a mesma coisa que acontece com nossos conselheiros consultivos. A gente vai aconselhar, né? Sugerir. Mas a decisão é sempre do dono da empresa. E não tá errado. Então, assim, o papel é exatamente isso, é mostrar o risco né? E é porque quando eu falei do ético, é a questão do risco da imagem também, né? Disso, de repente, a gente não sabe a proporção que poderia vir. E, de novo, o mundo muda muito rápido. Então, como eu falei, eu tenho um planejamento, eu espero que eu consiga atingir ele. Mas a gente não sabe o que pode acontecer hoje. Tá vindo aí o movimento, né, hoje de inteligência artificial. Tem empresas que não estão conseguindo acompanhar. Será que as que estão vão devorar essas? Então, como é que tá? Ainda é muito incerto, né? A gente fala muito do mundo VUCA agora, porque entrou em hiperconectividade. Então, assim, é um mundo volátil, ele é incerto, ele é ambíguo. Hoje o que é certo, amanhã já não é. Hoje o que vale, hoje é uma lei que vigora, amanhã ela é derrubada. Estão mudando o passado, né? Ressignificando. Exato. Então, eu acho assim, isso precisa ser considerado. E desde que, então, se ele realmente assuma, aí ele tem que criar o que a gente chama ali de uma receita ali para perdas. Então, uma provisão.
Então, ele precisa acompanhar Uma contingência, aquilo, né? que é a contingência. Porque a maioria tá olhando só o que entra, o que sai, enquanto tá certo, não é muito maior. Na hora eu pago a multa. Mas será que a multa lá vai ser a mesma que é hoje? Não Claro. mudou a alíquota? Não revisaram essa lei? Então, são esses cuidados que Eu a vou gente te trazer tem que um ter. outro case agora, mas eu quero a participação de você que está aqui nos assistindo, nos ouvindo. O que você faria, conselheiro, nessa situação? Entra numa empresa para apoiar o empresário e no mapeamento ali tributário identifica que algo está sendo feito de forma incorreta, que deveria ser corrigido, mas o empresário bate no peito e fala, não, eu vou continuar assim. Como você agiria? Pega o seu chapéu, o seu boné e vai embora? Aceita isso? E eu não vou fazer nenhuma ordem de julgamento aqui, mas dá a sua opinião aqui, participa conosco. Mariângela, em 2000 e... O tempo passa tão rápido, vou entregar a idade. 2004, 2005, eu trabalhava numa multinacional. Essa multinacional, na época, ela tinha 500, 600 colaboradores. A gente, inclusive, brincava, uma ótima empresa. Entrava bobina de alumínio de um lado, saía dinheiro do outro. Porque era assim, um processo totalmente automatizado, uma empresa fantástica. Com todas as boas práticas. Auditoria interna, auditoria Big Four, ERP, enfim, muito bem organizada realmente. Em determinado momento, por conta da matriz, nos foi solicitado para fazer um mapeamento de risco da empresa. E eu lembro que, curiosamente, nós não usamos nenhuma consultoria. Talvez na matriz sim tinha uma consultoria, porque o que veio para a gente foram modelos Para de preencher, arquivos, enfim. informar. E todas as áreas, na época, 2004, eu acho que eu era supervisor ainda. Isso mesmo, era supervisor ali, coordenador de finanças. E chegaram as tais das planilhas para que cada head, supervisor, fizesse da sua área o levantamento de quais riscos possíveis existiam ali. Então eu lembro que tinha risco do cliente não pagar, no meu caso, né? Risco de eu atrasar o pagamento do imposto, risco de eu não pagar a conta de luz e aí, por consequência, desligar a luz e parar de fabricar. Então, era bem interessante a planilha, porque tinha um risco, a probabilidade dele acontecer e se acontecesse, qual que era o impacto, né? A severidade, isso, enfim. E todas as áreas fizeram esse trabalho e depois nós fomos para uma reunião onde todo mundo apresentou tudo. A gente ficou assim, acho que uns 2, 3 dias, porque era muita coisa, muita reunião. E foi tão bom esse exercício, porque primeiro que todos, supervisor, gerente, diretoria, todo mundo passou a entender a empresa toda. Falava assim, cara, eu nunca tinha imaginado que na sua área tal coisa pudesse acontecer. Foi muito, muito bom. Muito legal, né? Muito legal. Eu só não sei se o passo 2, que foi depois monitorar ou decidir quais a gente ia mitigar, se isso foi bem feito. Então, a pergunta para você é assim, como que é a implementação de um processo de gestão de riscos numa empresa que não tem? A gente está falando aqui com o seu Zé, com a dona Maria, com a empresa familiar, que não está assim talvez tão sofisticado para contratar um software, uma Big Four ou coisa do tipo, mas ele quer dar os primeiros passos para poder mapear os seus riscos e começar a controlá-los. Como é que se faz isso? Simples. Dá para fazer sim, tá? É mais simples do que a gente imagina. E aí, usando o seu próprio exemplo e adaptado para uma empresa de menor porte, é chamar a área que executa, as pessoas que desenvolvem aquele processo, porque o risco tá ali, né? Veja bem, não adianta você contratar uma grande consultoria, porque ela não vai identificar o risco para você. Quem conhece o risco é quem está no processo. Então, ele que olha ali, nossa, eu vendo. O que pode acontecer aqui? Eu não entregar o produto, ou eu entregar o produto e eu não receber. Então, ele começa a falar fazer esse exercício. Então, a gestão de riscos, ele é um exercício da gente pensar naquilo que pode acontecer que eu não gostaria que acontecesse. Né? O que pode? E tudo tem risco, gente. O mundo todo, todas as nossas ações, nossas decisões, as nossas atividades têm risco. Vou dar um exemplo aqui, olha. Nossa Rafaela aqui, responsável do podcast. Se a Rafaela não chega hoje aqui, não tinha essa gravação. É isso, não é? É um risco. É isso. E aí ela tem que analisar quais seriam as causas. E aí, voltando. Então, quando eu identifico o risco, eu começo a... Então, o que pode causar esse risco? Então, o que seriam as causas? Porque às vezes tem várias causas. Então, por exemplo, eu vender e não receber pode ter várias causas. Pode ser
A origem, né? A origem, né? Do que poderia motivar isso. E aí, quando eu entendo isso, eu começo a pensar o que eu posso fazer agora para evitar, então, que esse risco aconteça. E aí, a gente pode sempre começar com pequenas ações, porque às vezes a empresa está fazendo nada. E basta ela implementar uma pequena ação que já diminui, ou pelo menos mitiga, ou que já vai melhorar um pouquinho desse processo. Então, você citou aí a Rafaela. Então, eu preciso que ela chegue, né? Senão eu não consigo fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou avisar ela com antecedência. Ó, marca na agenda. Um pouquinho na véspera, eu falei assim, ó, tá tudo certo, né? Já chegou de casa? Aí você decide, né? De acordo com o seu porte, com a decisão, se é você, ou se você tem um secretário para fazer, ou você criar. Então, existem mecanismos. A questão é que a gente fala, olha, tal dia, então, a gente tem uma reunião. E aí, às vezes até o próprio empresário esquece, né? Não só... Não, esquecemos da chuva, da greve do ônibus, né? E eu percebo, pegando aqui o exemplo que eu brinquei da Rafaela, que as empresas, elas não preparam backups. Então, tem atividades cruciais, fundamentais, tá na cabeça de um colaborador. Sim. Só que esse colaborador, primeiro que ele pode ir embora, pedir demissão. Sim. Mas mesmo que ele não vá embora, ele fica doente. Ele tira férias. Sim. Né? Coisas acontecem. E a gente deixa tudo na cabeça de uma pessoa. Então, o mapeamento de risco também passa como uma das atividades, fazer a descrição das atividades, não é isso? A descrição. Então, é exatamente olhar para quando a gente faz a gestão de risco, uma das metodologias, primeiro é eu definir qual o processo que eu vou avaliar. Então, ali era o processo de vendas. Depois eu posso olhar para a minha estrutura de colaboradores, né? Quem são, quais são as habilidades técnicas, o comportamento. E aí eu identifico isso. Olha, esse meu processo crítico aqui, só fulano que sabe fazer. E aí começa vários riscos. Não é só ele falecer, não é só ele mudar. Aí começa, eu falo assim, não tira férias agora não. Acumula férias, aí eu começo a cancelar e eu já aumento o risco trabalhista. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes é um risco pequeno e eu não vou olhando para ele. E eu vou, não, depois eu ajeito, depois eu vou. E aí, normalmente, quando você ainda é uma empresa bem pequenininha, você consegue arrumar esses problemas mais fáceis. Você ajusta, você vai criando outras soluções, faz uma recompensa, paga ali uma hora extra e vai levando. Só que quando você começa a crescer, não dá mais muito tempo, aí já são mais pessoas que estão nessa situação e vai aumentando. E eu sempre brinco, eu falo assim, enquanto você é um jet ski, é fácil fazer manobra. É fácil você desviar. Então, vem uma outra lancha ali na contramão, você desvia rápido, tem uma pedra, um monte. Agora, a partir do momento que você já começa, aí não, você já vira uma lancha, aí você vira um iate, você vira um navio, já não dá mais tempo. E hoje o que a gente percebe muito é as empresas crescem, elas têm esse apetite a risco, elas vão, elas vendem, só que elas esquecem, porque esses riscos que eram pequenininhos, eles vão crescem juntos. Crescem juntos. E me diz uma coisa, lá, como eu citei esse exemplo do passado que eu estou me referindo, provavelmente na matriz de uma empresa multinacional, alguém contratou uma consultoria, né, ou alguém incitou a empresa. Vocês sabiam que existe isso e que vocês deveriam olhar? Então, um CEO, alguém se preocupou, falou, vamos fazer. No nosso caso, aterrissando para o dia de hoje, como é que o empresário que está nos assistindo aqui, ou o conselheiro que apoia o empresário, deve dar os primeiros passos? É necessário contratar uma consultoria? Pode-se contratar um treinamento para que seja feita uma primeira implementação? Como que acontece os primeiros passos, então, nessa empresa, uma empresa de médio porte, familiar, pequena? Não, ele mesmo pode fazer um treinamento, porque não é nada complexo, né? A consultoria, ela precisa ser contratada, aí de acordo com o tamanho da organização, se são várias áreas que ele quer abordar, mas ele pode começar por pequenas áreas, ele pode fazer um treinamento para ele ter uma ideia do que é e de como faz. E como eu falei, a gestão de risco é isso, é você parar um tempo e começar. O que pode dar errado?
Aliás, o que vem dando errado de retrabalho? O que eu tenho que ficar corrigindo? O que eu tô recebendo de toda hora alguém vem me reclamar de alguma coisa? Poxa, não para funcionário aqui comigo. Ou o que tá acontecendo? São problemas, sinais de alerta que tá na hora de sentar e falar, bom, então vamos lá. Vamos ver e entender o que é isso. Eu escutei você falando outro dia que eu achei bem interessante, eu sempre acreditei nisso, que é a questão da rotatividade, né? Então, empresa com turnover alto, num departamento específico, dá uma olhada nesse departamento porque tem alguma coisa acontecendo ali. Na pior das hipóteses, é um problema com a liderança, né? Mas pode ser algo mais profundo, porque não é natural um entra e sai o tempo todo. Porque as pessoas não ficam por quê? Exato. Algum problema existe, alguém precisa olhar. E alguém precisa olhar. E aí você só conhece quando você para e vai. Porque senão você fica nas ideias, não, eu acho. E aí toma decisões erradas. Não, então eu vou mudar, vou mandar embora aquele líder. E às vezes não é o líder, é outra coisa. Às vezes é um par de um colega que é a pessoa que inferniza a vida de todo mundo. Porque a gente acha que assédio é só da alta liderança para baixo. Não, mas a gente tem um assédio horizontal. Então, às vezes tem uma pessoa ali, que é aquela pessoa que é não deixa ninguém bom chegar. Ninguém bom chegar, e ela tá dá um jeito, né, de contribuir negativamente pro ambiente. Então, assim, a gente precisa entender. E é isso. Então, você parar, olhar, e porque tudo vai te dando sinais. Os sinais estão aí. O risco, ele não nasce do dia pro outro. Eles são esses alertas, né? E ele vai crescendo até virar crise. E eu falo que crise não vem do nada. A crise é o risco que você não tratou. Não tratou enquanto era pequenininho. Enquanto ele era pequenininho, porque o risco era uma possibilidade, né? A crise já é o leite derramado, aí já aconteceu. O Eduardo Gomes, ele costuma usar uma outra analogia que ele diz assim, me chama enquanto conselheiro, enquanto tem fumaça. Uhum. Enquanto o negócio tá ali, pode ser, vamos discutir, vamos trabalhar para que não aconteça. Mas quando tem incêndio, aí é o bombeiro. Não é o conselheiro que vai atuar, porque o conselheiro não atua diretamente. Aí você vai precisar dos executivos, de uma consultoria especializada, alguém para gerir a crise, porque a crise já está instaurada, né? Às vezes tem alguma empresa com algum problema, vou entrar em RJ, vou montar um conselho. Não, você tinha que ter montado um conselho antes. Agora você precisa de montar uma gestão de crise, né? Um CFO especialista em recuperação judicial, alguma coisa assim. Contratar advogado, alguma coisa. Advogados. Então são momentos diferentes. E cuidado você, conselheiro, para você não entrar numa empresa no momento errado dela também. A gente vai ajudar a empresa na longevidade, no crescimento, faturamento, redução de custos, né? A fazer esse mapeamento de crise, mas depois de uma crise instaurada, uma pré-RJ, é um outro tipo de profissional que a empresa necessita. Uma pergunta. Vou pegar aqui o chapéu de conselheiro e eu estou lá no conselho e quem está aqui nos assistindo, eu assisti um podcast lá, Os Conselheiros, com a Mariângela, ela falou sobre gestão de riscos e eu acho que esse tema é importante, senhor empresário, onde eu sou conselheiro. Vamos fazer um mapeamento de riscos aqui. Eu acho que é importante a gente entender quais riscos existem, qual que é a probabilidade, qual que é a severidade, enfim. Aí ele fala assim, legal, você que vai fazer, não somos nós conselheiros que vamos fazer. Numa empresa, normalmente, qual que é a área, o departamento, a pessoa, quem é que lidera esse processo? É o RH, é a contabilidade, é o jurídico? Porque não tem um departamento na empresa do seu Zé, da Dona Maria lá, não tem uma área de compliance criada. Então, vai começar por onde? Bom, a gestão de risco ela é um método. Então, independe da área que eu vou implementar. Se é área de venda, se é área de RH, onde é que eu vou fazer essa análise de risco. Porque ela é uma metodologia simples e a pessoa que precisa dar as informações é a pessoa que executa. Então, por exemplo, se a empresa é pequena, o que seria o ideal? Ela mandar alguém da confiança, alguém que poderia replicar esses conceitos lá dentro, alguém que poderia que exerce uma liderança, que pode rodar e que vai orientar, porque ele vai precisar sentar com cada um. Olha, você que cuida da venda, vamos lá, vamos preencher aqui esse papelzinho. E por que é importante a gente preencher o papel? Porque ele fica ali visível e a gente vai monitorando, porque às vezes a gente vai identificar um risco que a empresa ela não consegue atuar naquele momento, seja pelo motivo que for.
por uma decisão, ou porque nesse momento não tem, eu precisaria de algo, de uma contratação diferente, isso ia me gerar um custo maior, mas eu consigo ficar olhando para ele e vejo se ele está crescendo ou se ele está diminuindo. Então, trazer o ideal, né, é que todos tenham essa noção de risco, porque como eu falei, qualquer colaborador que está numa atividade, ele está tomando decisões, mesmo que sejam pequenas. Então, ele conhece o risco. Então, é ideal que isso fosse feito um treinamento para todos. Mas, para começar, então, alguém que exerça uma certa liderança, pode ser o próprio empresário que quiser participar desse, né, de um treinamento e ele chega lá e replicar e passar, senta com cada um dos seus gerentes e vamos fazer isso. Eu entendo que isso não vai para frente se o primeiro homem da empresa, não. seja CEO, presidente, dono, porque não for se ele não acreditar sponsor, né? nisso, entender que isso é importante, que é relevante, e aí, de novo, né? Eu acho que assim, o conselheiro que tá lá, quando o empresário fala assim, olha, mas isso nunca aconteceu. Tá, mas e se acontecer? Será que você dura mais um dia? Porque às vezes é isso. A gente sempre... A metodologia da gestão de risco não é só olhar a probabilidade de acontecer, é olhar o impacto. Porque tem coisas que a probabilidade é ínfima, mas se acontecer, vai ser fatal. E eu vou dar um exemplo aqui, claro, assim, para todo mundo, de algo que aconteceu, verídico, e aí fugindo um pouco dos exemplos corporativos, mas só para deixar assim claro, e até porque a gestão de risco a gente deveria fazer no nosso dia a dia, né? Eu fui num casamento, e casamento lindo, foi todo mundo pro local da festa, e lá na festa, logo que todos chegaram, o noivo chegou, então tinha tudo, buffet, banda, docinho, tudo que um casamento precisava ter. Mas aí, eu imagino, né, que o recurso é escasso, todo mundo tá ali olhando, faz as contratações de acordo com o que tem de orçamento. E é bem fazendo isso. A empresa também, ela tem um recurso escasso, então ela tem que decidir o que ela vai tratar. Então ela pensou, poxa, eu quero tratar bem meu convidado, então eu vou contratar isso, vou contratar aquilo. Só que ela não contratou o gerador. E naquele dia, nunca tinha acontecido naquela casa de festa de ter acabado a luz. Mas naquele dia acabou. E logo que os convidados chegaram. Ou seja, Casamento a probabilidade... à luz de velas. Não ter... pros noivos, porque só eles ficaram. Os outros foram embora. Então, assim... Faria Souza, você está escutando isso, Faria Souza? Faria Souza me fez uma pergunta parecida com essa outro dia. Morato, já realizamos mais de 100 eventos na Board Academy nos últimos 4 anos. Todos com gerador contratado, né? Isso. Quantas vezes o gerador foi ligado? Eu falei assim, até hoje nenhuma. Aí ele falou assim, então. Eu falei, nós vamos continuar contratando. Nós vamos continuar contratando. Porque, eu não posso colocar 500 pessoas em risco. Isso é verídico. Eu só não vou citar o nome dos noivos para não expô-los. Mas assim, então no critério, porque é isso que o empresário ele vai ter que decidir. Aí ele pega e fala assim, não, nunca aconteceu, tira o gerador. Então assim, a probabilidade era baixíssima, mas impactou o evento. O impacto é 100%. Gente, olha só, era o casamento. Então o empresário ele tem que olhar qual é o tamanho desse risco, não é a probabilidade, é muito do impacto. Você quer ver uma coisa que eu acho uma loucura? Quem antes da pandemia, no seu mapeamento de riscos, colocou uma pandemia? Talvez ninguém. Talvez ninguém. Mas depois que aconteceu a pandemia, com todos os especialistas que a gente conversa, eles falam, o planeta é uma bombinha de relógio. Daqui a pouco vai acontecer outra, com uma severidade maior ainda. Quem é que está se preparando para essa próxima? Ninguém! Porque, olha, exatamente. Então, e esse é uma coisa que a gente precisa entender. Muito dos riscos, não sou eu que gero, né? Porque uma pandemia, ele é externo, ele é um fator externo, é como a chuva. Agora, o que eu já posso fazer para que se acontecer? Então, e isso foi muito interessante. A pandemia, quando ela veio, ninguém estava esperando. Mas as empresas mais sólidas, e aí eu vou citar, nem é empresa grande, restaurante. Teve restaurante que conseguiu passar pela
pandemia. Rapidamente ele se moldou. Porque ele provavelmente delivery. tinha uma gestão, ele já tinha ali um mapeamento, ele tinha alguma provisão para necessidades externas, porque eu não preciso entender quais são as necessidades, né? Os pontos externos que podem vir. Mas será que eu já tenho ali guardo um recurso para isso, uma reserva de caixa, eu monitoro melhor, eu tô com o meu fluxo casado, né? Isso são coisas que a gente pode fazer agora e não esperar. E isso é bom para a própria maturidade do negócio. Principalmente hoje, facilita. Eu falo que você fazer uma gestão de risco, implementar essas medidas, eu falo assim, o trabalhar certinho, vamos dizer, é o que te dá segurança até para dormir. Com certeza. E é isso que faz uma empresa ter maior longevidade e melhores resultados. No final das contas, quando a gente fala de governança corporativa, a gente nem gosta de usar esse nome aqui. A gente usa governança proativa, ou Lean Governance, que é a governança enxuta. Ou seja, as melhores práticas de governança, mas de acordo com o momento e maturidade daquela empresa. Sim, e o porte não adianta dela, eu querer colocar tudo que uma empresa que está na bolsa, SA de capital aberto. Não é isso. Mas é de acordo com aquela empresa e na medida que ela vai crescendo, a gente vai evoluindo essa governança. Quando a gente fala de gestão de risco, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Entre o 0 e o 10, existe o... Não existe nem o 1, o 2 e o 3. Existe o 0,0001. E vai indo. É um caminho, é um projeto. E é isso. E é isso que vai determinar, como você bem falou, a longevidade das empresas. Porque aquele que estava 0,5 preparado, né? Ele tá melhor do que o 0. Com certeza. E hoje... O mundo é isso, é competitivo, então assim, não dá tempo da gente esperar o problema, até porque eu não sei o tamanho do que pode vir. É uma ilusão achar que conhece, né? Porque se eu não tô mapeando, eu não sei o que pode vir. E aí querer decidir nesse momento. E isso pode ser fatal. E é pequenos passos. E como eu falo, você vai melhorando o seu processo, isso vai melhorando todas as coisas. Primeiro, a equipe trabalha com mais clareza, com mais tranquilidade, com menos tensão, né? Porque tudo é apagar incêndio, as pessoas ficam estressadas. E hoje não se fala tanto de burnout, né? Assim, tem aí agora até legislações que algumas empresas aí precisam até verificar se estão dentro dessa normativa, que é implementar processos de acolhimento psicossocial dentro da empresa, tem processo, porque, gente, tá sério. E muito disso é empresas que atuam só nesse, hoje eu vou ver o que eu faço, não tem um planejamento, não tem uma análise, a gente está ali trabalhando com processos, com longo prazo ou médio, e eu falo assim, fazendo um planejamento mesmo, e aí fica sujeito a essas questões. E isso impacta no clima, no turnover, né? E às vezes é isso, às vezes é o processo que não tá bem desenhado, que não tá, como você falou assim, gente, faz um POP. Você não precisa ter um mapeamento, implementar um mapeamento de processo, e nós vamos ter todas as caixinhas desenhadas. Criar um departamento, 5 funcionários. Não, mas poxa, Simonato, você já tá aqui há muito tempo. Escreve para mim aqui num POP, usa o ChatGPT aí, rapidão, né? E coloca. Então, porque se o Simonato amanhã não faltar, pelo menos eu tenho aqui mais ou menos o que ele faz. Talvez não como você faça, porque é o seu diferencial, mas eu não vou deixar que algo grave, né? Eu perca algum negócio ou alguma oportunidade porque aquela pessoa não estava. Então, são esses cuidados que a gente não precisa só olhar para o risco em si. É uma melhoria de processo, é você deitar e falar assim, poxa, tá tudo ok, tá tudo bem na minha empresa, eu não tenho que ficar preocupada. E se acontecer? E se amanhã? E se isso estourar? E se... A melhor coisa tá mapeado, ser conhecido. Riscos conhecidos, com certeza. Deixa eu te fazer uma pergunta. Compliance. Assim como a governança corporativa, que parece ser algo muito só para empresas grandes, muita gente assusta com a palavra compliance também. Implementar uma área de compliance ou implementar compliance na minha empresa. O que é isso de uma forma mais palatável aqui para quem está nos ouvindo? O compliance, e a gente traduz ele para o português como conformidade, né? E aí vem os programas de compliance, então os programas de conformidade ou até mesmo programas de integridade, porque veio esse nome e está dentro da legislação
anticorrupção, ele usa o termo programa de integridade, é você agir e demonstrar que está cumprindo as normas, e não só normas e leis, mas também as normas internas. Porque, então, é uma ferramenta da governança para ajudar com que eu consiga ter um mecanismo de avaliar e prevenir qualquer comportamento inadequado que possa impactar. Então, eu fiz a gestão de risco, eu implementei controle. E como é que eu vejo se isso está funcionando, se isso está andando, né? Claro, grandes empresas vão implementar um departamento de compliance ou de controle interno para poder verificar. Mas a pequena empresa, ela pode ter uma pessoa responsável com esse olhar. E aí, os programas de compliance, assim como a gestão de risco, existem orientadores de melhores práticas. E aí, você adapta de acordo com o porte da empresa. Então, quando a gente vai olhar de programa de compliance, ele vai falar assim, olha, primeiro ponto, é importante o apoio da alta liderança. Porque senão não vai funcionar. Então, se tem aquele gestor, aquele empresário, ele fala assim, não, eu quero fazer tudo errado mesmo e sempre deu certo e eu quero fazer, vai ser difícil conseguir implementar. Mas tem a questão, aí o outro ponto, a análise de risco. Então, fazer essa gestão, por que a gente faz a análise de risco? Para a gente começar pelos riscos mais críticos. Então, eu não preciso começar analisando, olha, tem risco aqui de alguém tropeçar porque o chão é de carpete, então eu preciso resolver agora esse carpete. Não, vamos começar para aquele risco crítico e vai medindo os esforços. E aí eu identifico esse risco, eu vou implementando, então, esses pequenos controles. Aí eu verifico, dou treinamento, crio o código de conduta. E por que o código de conduta, ele é muito importante, seja para uma empresa de 5 funcionários ou 10 funcionários. E eu falo isso e estou chamando aqui de código de conduta, porque eu também não gosto do código de ética, desse termo. Por quê? Porque ética, se você perguntar, todo mundo é ético. Dentro do meu ponto de vista, né, dentro do meu olhar, da minha cultura, da minha formação, como eu aprendi com os meus pais, eu carrego a minha ética. E nem sempre ela é a ética da empresa. Então, eu gosto de chamar do código de conduta. Então, assim, aqui, nesta empresa, a gente age assim. Então, aqui a gente não tolera isso, a gente não aceita discriminação, e eu preciso comunicar, porque o óbvio, ele precisa ser dito. Então, a empresa, ela precisa chegar para os colaboradores e falar assim, aqui a gente trata assim, aqui precisa chegar em tal horário, funciona desse jeito, o comportamento. E aí você cria, então, a regrinha. E depois você treina, porque não adianta você falar só assim, olha, isso aqui não pode. Você não pode cometer assédio. Mas eu tenho que explicar o que é o que não é. Né? Muita gente confunde o feedback com assédio moral. Tem colaborador que não entendeu e eu preciso mostrar para ele, olha, o fato dele chegar, do seu gerente, tá todo te cobrando para que você chegue no horário, para que você entregue. Mas, gente, pressão é bom, o que não pode é agressão. Né? Aí é crime, não pode assediar, é humilhar, é fazer aquela exposição. Então, a gente precisa também dizer o que é, o que não é, para que as pessoas saibam. E ter um canal de reporte, né? A gente fala muito dos canais de denúncia, mas a empresa pequena, ela pode ter um canal de reporte. O que é um canal de reporte? Um e-mail para colaborador que quiser perguntar algo, às vezes até tirar dúvida. Porque às vezes ele está ali, ele toma uma decisão sem analisar se aquilo teria conflito, ele não sabe. Se aquilo poderia ter... Por exemplo, eu trabalho na board. Será que eu posso dar aula numa outra empresa concorrente? Assim, às vezes ele não entendeu o que é concorrente. Mas ele tem que ter um lugar para ele perguntar e sem ser retalhado. Exato. Ele tá na boa intenção, né? Então, assim, a empresa, ele tem que ter um canal onde ele possa tirar dúvida do comportamento. Inclusive, deixa eu só pegar um gancho nesse pontinho, porque tem muitos board members aqui, alunos nossos, né, que ainda estão numa carreira executiva, por exemplo, e a gente sempre fala isso, mas eu quero reforçar. Antes de você sair para atuar como conselheiro em outras empresas, estando trabalhando como executivo em algum lugar,
faça essa consulta. Tenha certeza de que a empresa onde você trabalha permite que você seja conselheiro em outras empresas. Talvez ela diga sim, porém não para concorrentes, não para empresas que fornecem ou que a gente vende diretamente, mas nada melhor do que você fazer essa consulta formal. Perfeito. E é isso. Então, a gente cria esse mecanismo dentro da empresa onde as pessoas possam tirar dúvidas, avaliar se o comportamento dela e até mesmo colocar, e eu não gosto muito do termo, não vou falar aqui denúncia, mas de repente expor algo que ela acha estranho dentro da organização. E isso é o melhor processo que a empresa consegue implementar quando ela tem ela dá essa abertura. Agora, esse canal ele ouvir. precisa ir ser direcionado também para a área ou para a pessoa certa, né? Porque eu não sei se é uma empresa terceira que vai receber isso e vai tratar, porque se eu coloco lá uma denúncia, e a denúncia é em relação a algo que o presidente, o dono da empresa está fazendo, e toda denúncia cai para ele olhar, ele olha aqui, entre eu mesmo, essa aqui, isso, e vou querer, inclusive, descobrir quem foi que denunciou e ainda retalhar, então né? tem que ter um processo então também... tem um critério, exato. E aí, a pessoa responsável é uma pessoa que tem uma independência, que possa analisar, que vai tratar, que inclusive vai olhar se aquilo é pertinente ou não. E aí é muito importante essa conversa, porque eu já vi casos que chegam assim: olha, o meu colega comprou um carro de tantos R$1.000, eu acho que ele tá roubando. Gente, só o fato dele comprar um carro não quer dizer que ele esteja roubando. Ele pode ter recebido uma herança, ele pode ter, sei lá, ele tinha um dinheiro guardado e, né? Mas muitos casos são descobertos de fraude por uma denúncia desse tipo. O padrão salarial dele não faz sentido ele ter aquela casa na Riviera de São Lourenço. Exato. E aí tá o ponto. E aí a gente tem já estatísticas dizendo que a auditoria externa detecta apenas 10% das fraudes que ocorrem. E o canal de denúncia detecta 40%. Eu acredito. Então, você ter um mecanismo que, como eu sempre brinco, que seja uma caixinha com cadeado no banheiro, para as pessoas poderem ali colocar. E você olhar, não precisa comprar um sistema, uma fortuna, né? Começar pelo básico. Depende do seu porte, porque você não vai pôr uma caixinha, né? Quando você tem ali 300 funcionários. Você já pode criar um e-mail, nomear não um departamento, mas uma pessoa que possa, que é respeitada por todos de forma íntegra. Existem hoje empresas e o valor desse serviço para ter uma independência vale muito a pena, né? Exatamente. Muito em conta. Hoje nós temos grandes empresas que fornecem serviço, né, de canal de denúncia, que eles atribuem o valor pelo número de colaboradores. Então, você consegue pagar menos se você tem um número menor, porque eles já têm a estrutura. E aí, eles fazem todo esse papel. E isso é muito legal, porque eu falo, quando a pessoa informa, você tem chance de reparo antes que aquilo cresça. Porque senão, até chegar na alta liderança, pode ser que a mídia soube primeiro, antes de você. Excelente. Caminhando aqui para o nosso final, já estamos conversando há mais de 1 hora, eu ficaria aqui horas e horas aprendendo com a Mariângela. Eu sei que aqui na Board Academy nós temos agora um programa de formação aí nessa área de GRC, Gestão de Riscos e Compliance. Conta pra gente um pouquinho sobre esse programa, a que ele se destina, os conteúdos, como é que vai funcionar? Pois é, a gente está com essa novidade aí, né? Vamos lançar o Board GRC, que é Governança, Riscos e Compliance, para dar esse olhar tanto para executivos, para empresários, para conselheiros que queiram conhecer como é que essas estruturas funcionam dentro das organizações, como que elas podem ser implementadas de acordo com o porte. Então, não é um curso teórico, mas é um curso que traz isso na prática, porque são mecanismos que hoje garantem a longevidade da empresa. Então, não é porque o nome soa, né, compliance, risco, governança, que não seja um processo que qualquer empresa pode implementar e que vai trazer a segurança. Então, a gente tá com esse novo programa, é um programa que vai ser online, 4 encontros ao vivo, online, de 2 horas e meia cada um, e vai ter o momento
de falar um pouquinho mais sobre essa governança, né? Que a governança não é só caixinha, não é só organograma, como é que ela é de verdade, a importância dos programas de compliance, o que eles são, como que pode ser implementado, em qual momento deve ser implementado. E também uma outra aula só sobre gestão de riscos, então ensinar como fazer, né, de forma prática, objetiva, sem trazer aqui conceito de ISO, de COSO, que são metodologias que o especialista, como eu preciso saber, mas quem vai usar ali não precisa. Mas trazendo esses conceitos que são importantes. E aí, depois, uma última aula para olhar como é que isso tudo conversa, como que isso evita crise, onde que falhou, trazendo cases reais, recentes, né, de situações que falaram assim, ó, aqui faltou uma gestão de risco, aqui faltou olhar isso aqui, olha, aqui faltou uma governança mais robusta, delegar, né, criar alçadas de decisões. Isso é governança. Em que momento que eu devo segregar? Ó, poxa, aqui, ó, a pessoa decide, é ela que executa, ela que confere e ela que decide. Poxa, tem um conflito, pode ter um problema aqui. Então, que horas que eu preciso, né? Então, é trazer esse olhar um pouquinho mais aprofundado, mas não teórico, para ajudar, né, a empresa, o conselheiro, o empresário que está ali. E eu entendo exatamente isso. Os nossos conselheiros, sejam board members, ou você que é conselheiro formado em qualquer outra instituição, acho que esse tema é um tema fundamental. Então, essa formação é para os nossos conselheiros, porém não se restringe a eles. Eu estou pensando aqui que alguém de recursos humanos, da área contábil, da área jurídica, o empresário... O empresário que quiser mandar todos os líderes dele, de cada área, para fazer, porque é onde eles vão implementar é ali, né, dentro da área. Podemos, inclusive, nem sei se estava previsto isso, mas você falou aqui, eu estou pensando, tem um empresário que quer implementar na empresa dele. A gente pode fazer um programa, inclusive, em company para aquela empresa, para toda a liderança. Né? Eu não vejo problema nenhum e acho fundamental, porque a questão é a gente estar preparado para as crises, porque elas vão vir, né? E aquelas que eu não estou controlando, então, se tornam muito mais difíceis. Então, é estar preparado. Hoje, por exemplo, grandes empresas, elas buscam fornecedores que têm um programa de compliance, eles querem saber como que é governança, como que são o processo decisório. Então, mesmo que você seja hoje pequeno, mas se você fornece, não precisa nem ser uma estatal, mas se for uma empresa um pouco maior, uma multinacional, alguma coisa, ele vai te pedir esse programa, ele vai perguntar se você faz análise de risco, isso vai ajudar se nas você vendas. faz. Isso já é obrigatório por lei para estatal. Então, às vezes a empresa é pequena, é um fornecedor de copo plástico para a Petrobras. Ele tem que ter um programa. Vai ser esse programa gigantesco? Não, mas ele tem que mostrar como que é feito. Eu compro galão de água, eu quero saber de onde vem a água desse galão do meu fornecedor, Perfeito. Não é isso? É isso. E é um fornecedor pequenininho. É isso. Então, esteja preparado, não espere esse risco virar uma crise. Né? É o que eu sempre falo, que sai mais caro. Aquele ditado dos nossos avós, né? Que prevenir é sempre melhor que remediar, ele continua válido até hoje. E eu acho que hoje até mais. Mariângela, para a gente encerrar aqui, tem uma pergunta aqui no chat dizendo assim: a Mariângela é uma das professoras do Board GRC? Sim, estarei com vocês no módulo que vai falar do programa de compliance. E temos também outros especialistas, muito excelentes nomes que vão estar aí. São mais 3, né? Então, para cada aula vai ser um especialista que é exatamente focado para aquela área. E eu acho que vai ser sensacional. Muito bom. Quero mais uma vez agradecer pela sua presença, pela aula, porque eu e a Rafaela aqui somos abençoados a cada convidado e hoje não foi diferente. Aprendemos muito com você, desejo muito sucesso e tenho certeza que através desse programa de formação a gente vai poder ajudar muitas empresas também. Eu que agradeço a oportunidade, né, o privilégio de estar aqui e eu sempre falo isso, né, que eu me alinhei muito com a Board quando ela fala de propósito. E é isso, a gente precisa salvar as empresas. A gente não pode deixar que mais e mais empresas venham a quebrar por conta de pequenas melhorias ali de processo, daquilo que eles poderiam ter visto antes, né? E ajudá-los a mudar essa cultura de parar de gerir problema e começar a gerir risco. Muito bom. Falamos hoje com Mariângela
Matia sem o S. Mariângela Matia, especialista então em gestão de riscos, implementação de compliance e agora também uma das nossas líderes aqui, mentoras, facilitadoras do programa Board GRC. Gestão de riscos e compliance. Isso. Você se interessou por esse programa ou por outras formações aqui da Board Academy? Entre em contato conosco, saiba mais, vai ser um prazer tê-los no nosso ecossistema. E a você que é a primeira vez no seu canal, não esqueça, faz aqui a sua inscrição, ativa o sininho para receber então notificações sobre outros episódios como esse e outros conteúdos aqui da Board Academy também. Quero agradecer muito pela participação de todos vocês e nós nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.